Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente finalmente conversa sobre o meu livro favorito da vida, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Então, gente, finalmente veio aí, né, o vídeo para falar sobre o aclamadíssimo, ele que eu estou sempre falando, sempre mencionando o tempo inteiro, o meu queridinho, O Morro dos Ventos Vivantes, né, da Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë, né? Eu tô falando muito sobre o nome delas, não sei porquê. Mas enfim, e nesse vídeo, além de fazer a resenha e comentar sobre ele, eu vou comentar sobre as edições que eu tenho, que são 5 no total, tá? Que são essas aqui, deixa eu levantar pra vocês, ó. Então temos essa edição da Antofágica, da Darkside, da Martin Claret, da Zahar e essa da Penguin que saiu, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado. Acho que foi em 2021 que saiu nessas edições da Penguin. Enfim, aí eu vou comentar sobre essas edições, que são as edições que eu tenho aqui. Não vou comparar com outras, porque eu não tenho. E, gente, sobre a comparação que eu vou fazer, tá? Eu não vou falar pra vocês qual é a melhor tradução dentre essas, porque eu não sou tradutora, eu não sei inglês, eu não tive acesso ao idioma original. Eu vou falar qual eu gosto em questão de escolhas de palavras, qual texto eu acho mais bonito, enfim. É baseado nisso que eu vou falar, mas agora virar pra vocês e falar, ó, essa tradução aqui, ela é excelente, ela é a melhor, comprem essa, isso já não é comigo, porque eu nem sei como é que faz pra cortejar uma tradução, tá? E também eu vou falar do meu ponto de vista, qual eu acho que vale mais a pena em questão de custo-benefício, dinheiro, valor e tudo mais, e qual eu acho que vale menos a pena, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá, né, conversar primeiramente sobre o livro. Essa parte sobre as edições vai ficar pro final. Publicado no século XIX, no ano de 1847, O Morro dos Ventos Vivantes faz parte do gótico vitoriano. Ele é um romance, né? Inclusive, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre o gênero romance, caso vocês queiram ver. Mas esse daqui ele vai ter umas características que são próprias dos romances góticos. E ele é classificado como vitoriano porque, neste período de publicação, a Inglaterra estava sobre o reinado da rainha Vitória. Então é daí que vem o nome, né? Era vitoriana, dessa rainha aí. Essa parte eu já não vou entrar, porque isso é coisa de história, enfim, né? Mas só para vocês entenderem. E o que é esse romance gótico, né? Acho que cabe falar primeiramente o que é um romance gótico, porque essas características desse subgênero vão permear muito as histórias produzidas nesse período. Não só de Morro dos Ventos Vivantes, como outras obras daquele momento. Gente, começou uma chuvinha aqui, pode ser que vocês escutem o barulho, assim, mas assim, é uma vibe, som ambiente, Morro dos Ventos Vivantes, aquela coisa, entendeu? É um clima parecido. Então vamos lá, né? A literatura gótica ela é uma vertente do romantismo, como eu estava comentando com vocês, né? Só que essa vertente ela vai tratar sobre alguns temas um tanto quanto específicos, tá? Aqui a gente vai ter temas que são mais obscuros e que contradizem os costumes da época e as tradições daquela sociedade. Então vamos pensar que eles estão inseridos nessa sociedade do século XIX, na era vitoriana. Então, nesse momento, esses romances produzidos ali que são mais góticos, eles vão contradizer essas tradições que estão impostas ali em sociedade. Muitas vezes eles vão até fazer certas críticas. E dentre os temas que o romance gótico vitoriano vai trazer está a morte, né? Então a gente vai ter a presença da morte, presença de fantasmas, né? Essa coisa que fica assombrando alguém. A gente também vai ter a presença dos sonhos. A gente tem até uma cena aqui nesse livro da Catherine contando um sonho pra Nellie, e a Nellie toda supersticiosa, falando, não, eu não quero ouvir, então a gente também vai ter muito disso. O satanismo, então a gente também vai ter essa coisa dentro dessa literatura, não necessariamente nesse livro, tá? Mas dentro da literatura gótica, esse é um tema que aparece. Outro tema também que é muito recorrente é a loucura, tá? A loucura, ela vai sempre aparecer nesses romances. Então, a gente vai vendo que os personagens do romance gótico, eles são personagens que estão psicologicamente instáveis. Então, a loucura ela é algo comum na literatura gótica. E por que eu estou trazendo essas características? Para vocês entenderem uma coisa sobre este livro aqui, tá? Porque muitas pessoas vão ler
esse livro com uma concepção um tanto quanto errada do que elas vão encontrar aqui. E é por isso que eu estou começando essa resenha trazendo essas características do gótico, para vocês perceberem que isso daqui não é uma história de amor. Muito pelo contrário, esse livro está longe de ser uma história de amor. E aí, fazendo uma breve comparação, porque muitas pessoas fazem isso, porque o que rola é que, no geral, o que acontece é que as pessoas leem Jane Austen, conhecem Jane Austen, e aí fazem muito essa associação da Jane Austen com as irmãs Brontë, e acham que vão encontrar algo parecido com a Jane Austen nos livros das irmãs. Só que não vão, gente. É completamente o contrário, tá? O livro da Jane Austen, eu até comento isso no vídeo sobre o gênero romance. Ali a gente vai ter uma história, a maioria das vezes eu já li duas, tá? E as duas são bem características disso. Histórias que estão permeadas pelos valores da burguesia, que vão trazer ali uma espécie, é quase uma espécie de manual de como você deve ou não deve agir. E isso não é uma crítica, tá, gente? São características, quando você pega para analisar ali, o surgimento do romance e a ascensão da burguesia, da classe burguesa, você vê que os livros da Jane Austen, eles vão trazer muito isso. Então, quando você observa, a gente sempre vai ter uma certa narrativa ali na Jane Austen, que são de moças que estão naquele momento de casar, e aí a gente tem todo aquele contraponto de o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A gente vê isso muito em Orgulho e Preconceito, porque o casamento ali é um tema central. Só que aqui a gente não vai ter isso, entendeu? No final, as coisas aqui não vão ser felizes, como são nos livros da Jane, que no final a mocinha casa com quem ela quer, com quem ela tá gostando, e fim, acabou. Aqui a gente não vai ter isso. Aqui a gente não vai ter um final feliz. Esse livro, ele não é uma história de amor. Então, assim, se você está achando que será isso, já tira isso da sua cabeça, porque senão você vai se decepcionar. E eu tô falando isso porque eu já conversei com diversas pessoas. Toda vez que eu falo, que é meu livro favorito da vida, sempre aparece alguém no meu direct falando que ficou decepcionado. E aí a pessoa sempre fala, a maioria fala que foi com uma concepção, e na hora que ela chegou, ela viu que o livro não era aquilo que ela estava imaginando e ela se decepcionou com a história. E claro que está tudo bem você não gostar, gente. Não tem problema. Eu entendo que esse livro ele pode ser difícil e a gente vai discutir por que ele ser um livro difícil está muito associado aos personagens. Mas, enfim, é bom que você compreenda sobre o que essa história se trata. Vamos fazer toda essa volta, contar tudo isso. O que nós vamos ter aqui? Sobre o que se trata o Morro dos Ventos Uivantes. Todo mundo já conhece brevemente, sabe que aqui a gente vai ter a história da Catherine, do Heathcliff, que os dois se amam, não sei o que, tem todo rolê por trás, e aí às vezes é por isso que as pessoas caem um pouco, né? Vão lá pensando, é uma história de amor, não sei o que, um amor proibido, só que não é bem assim, tá? Então, pra gente entender o que rola aqui, primeiro a gente tem que partir da narração. Esse livro, ele é narrado em primeira pessoa pelo Sr. Lockwood. E quem que é esse Sr. Lockwood? A gente começa o livro, né, se você sabendo o que você sabe sobre, e aparece esse Sr. Lockwood logo na primeira página, você não faz ideia de quem que é esse homem, você fica se perguntando o que esse homem tem a ver. Então, esse livro, ele começa no presente, depois de alguns fatos que vão ser contados aqui já terem acontecido. Não sei se fez sentido, tá? Mas basicamente o Sr. Lockwood é um homem que alugou uma das propriedades ali, né? Que é a Granja da Cruz do Tordo. Não vou arriscar falar o nome desse negócio em inglês, porque eu nunca consigo, é um nome muito difícil pra mim. Mas enfim, ele alugou essa propriedade para ele passar um tempo ali. E o dono dessa propriedade é o Sr. Heathcliff, né? Que é quem, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar desse nome. E o Sr. Lockwood, um dia ele decide que ele quer ir lá visitar o Heathcliff, porque ele ainda não conheceu a pessoa que é dona da casa onde ele está morando, e ele decide que ele vai lá. Só que ele chega lá e ele não é nada bem recebido, tá? Porque assim, gente, naquela época as pessoas tinham esse costume de visitar umas às outras, igual a gente vê lá na Jane Austen, né? O povo fica sempre indo na casa do outro, tomar um chá, um negócio, aqui também a gente vai ter isso. Então o Sr. Lockwood decide fazer essa visita para conhecer quem é o dono da casa que ele tá morando, e aí quando ele chega lá, ele é tratado muito mal naquela casa. Não há nenhuma cortesia, o decoro que deveria haver ali, que era uma coisa da época, então daí já entra uma das características dessas contradições, as tradições
da sociedade. Então, todo o decoro que deveria haver para essa visita que tá chegando ali, não há. E quando ele chega ali, ele se depara com algumas pessoas vivendo naquela casa e ele fica um tanto curioso sobre aquelas pessoas, quem são, né, aqueles empregados, em específico, 2 jovens que estão vivendo ali e a própria figura do Heathcliff, né? O Heathcliff, ele é um cara um tanto quanto austero, mal educado, assim, ele não tem educação nenhuma, ele falta com o decoro aqui com o Sr. Lockwood, e o Lockwood fica muito curioso. E, não satisfeito de ter sido tratado mal uma vez, o Sr. Lockwood volta. Então, antes da gente ter acesso à história da Catherine e do Heathcliff, a gente acompanha o Sr. Lockwood conhecendo o Heathcliff no presente da narrativa, né? E aí, vai ter uma tempestade, né? Ele não vai conseguir voltar porque tá com muita neve, ele acabou de chegar, ele não conhece o caminho, e ele acaba tendo que se abrigar ali na propriedade do Heathcliff, que é chamada de Morro dos Ventos Vivantes, né? Wuthering Heights. Então ele vai ter que ficar ali, vai ter que se abrigar ali, só que ele é tratado muito mal todas as vezes que ele vai. E uma moça lá, uma empregada, arruma um quarto pra ele, porque o Heathcliff cagou, assim, né? Deixou ele lá, Deus dará, e os outros empregados da casa não queriam nem saber, as pessoas que estavam morando lá também. E aí a empregada arrumou um quarto pra ele e falou assim: ah, você pode ficar nesse quarto aqui. E aí, quando o Lockwood chega nesse quarto, ele se depara com alguns livros, algumas coisas escritas, principalmente um nome que ele fica repetindo a noite inteira e um nome que está escrito de 3 formas diferentes. Então ele fica lá lendo primeiramente Catherine Earnshaw, que é o nome dessa família, depois Catherine Linton e Catherine Heathcliff. E aí ele fica repetindo esse nome a noite inteira, até que ele cai no sono, mas ele é acordado com um barulho na janela. Então ele escuta um barulhinho como se alguém estivesse tocando ali na janela, e ele abre assim e vê, e aí que ele é pego por uma mão. Ele é pego por essa mão, e essa é uma cena muito emblemática, e aí, de novo, a gente tem uma característica presente do gótico, que é essa figura de fantasmas, de assombrações. E aí ele escuta uma voz de uma moça falando pra ele: deixe-me entrar, eu fiquei vagando pelos urzais, eu estava perdida, e não sei o quê. E aí o Lockwood é tomado de horror, ele fica um pavor, assim, de ter sido acordado de madrugada, dá um berro. E aí o Heathcliff vai correndo naquele quarto e encontra o Lockwood lá. Só que o Heathcliff, quando chega, ele estava imaginando que encontraria outra pessoa, e não o Sr. Lockwood. E ele fica um tanto quanto surpreso. E aí, a partir disso, ele fica extremamente curioso sobre aquelas pessoas naquela casa e sobre a figura do Heathcliff. Ele quer saber mais quem é essa pessoa, como ele ficou rico, qual que é o grande segredo, qual que é a grande questão que ele guarda ali. E ele volta para casa e a governanta que está trabalhando na granja morou por um grande período de tempo lá no Morro dos Ventos Vivantes. E ela sabe toda a história da vida do Heathcliff e o que tanto o assombra. E aí, a partir disso, o Sr. Lockwood vai ficar gripado, né? Porque ele pegou essa tempestade e ele vai ter que ficar alguns dias de cama e pede para a senhora Jean, né? A Nellie Jean, contar para ele essa história sobre o Heathcliff, sobre a vida deles e tudo que ela sabe ali. Então, né, a gente tem um momento Marias Fifis tricotando sentado uma com a outra, bem aquele meme lá do fofoca, uma amiga passando desmalte na outra, né? E aí a Nellie vai contar toda essa história. E aí a gente vai ter esse salto temporal, ela vai voltar no passado e vai contar a história do Heathcliff para o Sr. Lockwood. E atenção, gente, esse momento da narrativa, ele é um momento que gera uma certa dúvida. Porque muitas pessoas acreditam que a gente tem 2 narradores, que é o Sr. Lockwood e a Nellie. Só que, se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que, na verdade, o tempo todo a gente tem um narrador, que é o Sr. Lockwood. Então a gente tem os momentos que ele tá contando ali, né, o que ele tá fazendo, e essa parte onde, teoricamente, a Nellie Jean narra, não é ela necessariamente narrando, sabe? É como se fosse uma história dentro de uma outra história. Então, veja bem, a gente tem o Lockwood contando pra gente sobre esse período de tempo que ele passou ali na Granja da Cruz do Tordo, e dentro dessa história ele vai fazer meio que uma espécie de transcrição da história que a Nellie conta pra ele. Então é uma história dentro de uma história, e por isso que gera algumas confusões.
Mas isso fica marcado em alguns momentos da narrativa. Tem 10 momentos que até o Lockwood vira e fala assim, porque eu vou tentar aqui repassar da melhor forma que a Nelly passou pra mim. E ele fala umas coisas desse tipo e aí fica mais nítido que o tempo inteiro é ele que tá contando essa história, depois de já ter tido acesso a ela, tá? Então, enfim, a gente vai ter, a partir disso, a história da Catherine e do Heathcliff, que, como eu disse, não é uma história de amor, é uma história sobre vingança, amargura, avareza e sobre a decadência de famílias e a própria decadência social, até onde uma pessoa pode ir para se vingar de alguém. E aí, nesse momento, a gente toma conhecimento sobre a vida do Heathcliff, quem é essa pessoa, e sobre a Catherine, né? Então a Nelly vai contar para o Sr. Lockwood, né, que ela trabalhava ali nessa casa, lá no Morro dos Ventos Vivantes, que era da família Earnshaw, né? Então, era dessa família, e era uma família ali bem de renome naquela sociedade ali da época. E perto ali a gente também vai ter uma outra família em outra casa chamada Granja da Cruz do Torno. Gente, nessa época era muito comum que as casas tinham nomes, tá? Então, a gente vai acompanhar essas duas famílias aqui. Então, ela começa contando sobre esse período que ela passou ali, que ela cresceu quase que junto com os filhos, né, da família, e que o patrão, ele tinha o costume de fazer viagem. E um dia, nessas viagens, ele volta para casa com uma coisa a mais, porque ele tinha o costume de sempre trazer presentes para os filhos, que eram dois, que era o Hindley e a Catherine. Então teve um dia que ele voltou com algo a mais, que foi uma criança que ele achou na rua, assim. A criança não falava e ele ficou meio assim de largar aquela criança ali que ele encontrou, então ele decidiu levar. Então assim, a gente não sabe sobre o passado do Heathcliff, né, e era o Heathcliff. A gente não sabe nada sobre o passado dele, a gente não sabe se ele de fato era uma criança de rua ou o que estava acontecendo, porque ele nunca falou sobre isso. Em nenhum momento, desde que ele chega ali, ele comenta. Ele nunca fala seu nome, ele não fala nada. E o patrão dá pra ele o nome de Heathcliff, que seria o nome de um filho que morreu, que faleceu, e aí ele dá esse nome. Só que ali naquela casa, ninguém vai receber o Heathcliff muito bem. A mãe, né, a patroa, vai ficar inicialmente muito relutante com essa criança que ele levou. E aí a gente faz uma ênfase aqui pra cor de pele desse menino, que na narrativa, o Heathcliff, ele é descrito como um garoto negro, né? Eles até ficam falando que ele é um cigano na narrativa. E nas adaptações cinematográficas que a gente tem, apenas a de 2014 traz um ator negro interpretando o Heathcliff. E é a que eu menos gosto, uma pena. Porque aquela lá, ela segue uma perspectiva um tanto quanto diferente. Mas enfim, e aí todo mundo fica meio relutante. O Hindley, então, ele vai ficar com muitos ciúmes, porque o pai vai acabar tomando o Heathcliff como a sua criança favorita. E o Hindley vai morrer de ciúmes e vai começar a tratar o Heathcliff muito mal, eles vão brigar, o Hindley vai bater nele. Só a Catherine, depois de um tempo, que fica extremamente amigada com o Heathcliff. Os dois se tornam grandes amigos, até que essa amizade vai se tornando em outra coisa e eles acabam se apaixonando para depois virar, de fato, um amor. E esse amor, a gente vai ver que é um amor um tanto quanto doentio. E, enquanto esse patrão esteve vivo, ele era tratado como um dos filhos ali. Só que depois, quando esse patrão morre, o Hindley, por ter tido muito ressentimento pelo pai preferir esse garoto a ele, vai rebaixar o Heathcliff a um empregado. E aí a gente começa o problema na nossa história. Porque, como eu falei, a Catherine se apaixona pelo Heathcliff. E o Heathcliff também se apaixona por ela. Só que, como eu disse, a gente vai ter essas coisas do decoro da época. Coisas que são de tradições, muito tradicionais ali. Então, uma moça, ela não vai querer casar com o empregado. Ela vai querer casar com uma outra pessoa, de uma outra família, de um renome, que principalmente tenha dinheiro. Então, o Hindley, ele vai degradando o Heathcliff cada vez mais. Se antes esse menino, ele tinha acesso às mesmas coisas que os filhos tinham, tanto educação, roupas, né, o lugar ali para ficar na casa, ele passa a deixar de ter isso tudo. Então, ele passa a um mero status de empregado da casa e o Hindley vai rebaixando e degradando ele cada vez mais. E aí a gente chega na minha cena favorita,
né? Porque vai passando alguns anos e, enfim, não vou contar muito sobre a história, mas aí a gente chega na minha cena favorita, que é a cena onde a Catherine assume os sentimentos que ela tem pelo Heathcliff. E, ao mesmo tempo que ela assume esses sentimentos, ela está em conflito porque ela precisa se casar, né? Chegando a hora, o momento das meninas casarem ali. Só que ela fica naquilo. Será que ela segue o coração dela ou ela segue o decoro? Porque ali perto, como eu disse, tem a Grande da Cruz do Tordo, que vai ter uma outra família, que são os Lintons. Nessa família tem um rapaz, e os Lintons são uma família, assim, de nome, eles são ricos. Então, se ela casar com o Linton, ela vai ter um nome bom pra ela, vai, né, ter dinheiro, então ela fica nisso, né? Eu caso com um mocinho de acordo com o decoro, ou eu sigo meu coração. E aí a gente vai ter a cena onde que ela conta, né, pra Nelly sobre esses sentimentos dela, só que ela não esperava que o Heathcliff estaria lá, né, ouvindo, ela não vê ele, e nesse dia, quando ela assume que ela ama ele vai embora, ele foge, ele vai embora, e ele passa alguns anos longe de casa, e de novo, ninguém sabe o que ele ficou fazendo neste período. Então, o período de vida do Heathcliff fora da casa aqui, né, ninguém sabe o que ele fez, ele não fala. O que se pressupõe é que ele possa ter ido para a guerra e feito fortuna, tá? Mas ninguém dá certeza do que ele fez nesses anos que ele ficou longe. Então ele vai embora, né? Nesse período de tempo, a Catherine se casa com o Linton, vai morar lá na Grande da Cruz do Tordo. O Hindley, vai acontecer várias coisas nesse núcleo familiar, então a gente meio que passa a ter dois núcleos. O núcleo da família Linton, que agora a Catherine faz parte, e o núcleo dos Earnshaw, que era essa família tão tradicional que vivia no Morro dos Ventos Vivantes. E aí a gente vai acompanhando a decadência que começa aqui nessa família dos Earnshaw. E aí vai passar esse tempo, né, como eu disse, devido a algumas questões, o Hindley, ele vai se degradando também. E o Heathcliff volta. E ele volta completamente mudado, parecendo outra pessoa, parecendo um cavaleiro, né? E com dinheiro, ele volta com bastante dinheiro. E a partir desse momento, quando ele volta disposto a se vingar de todas as pessoas que o rebaixaram, que o degradaram e que atrapalharam com que ele ficasse com a pessoa que ele amava. Então ele volta disposto a tudo para se vingar. E é isso, gente. Essa é uma história de vingança, tá? É isso que vocês têm que ter em mente, porque o Heathcliff, ele vai fazer algumas coisas um tanto quanto absurdas ao longo desse livro aqui, que vocês vão ficar um tanto quanto chocados. Mas enfim, aí ele volta, a Catherine já está casada, e ele volta, né, com esse objetivo em mente. E tendo esse objetivo em mente, a primeira pessoa que ele procura é justamente aquela pessoa que o degradou tanto, que o rebaixou, o Hindley. Aí ele vai e ele se instala no Morro dos Ventos Vivantes e ele vai fazendo com que o Hindley fique devendo dinheiro a ele, ao ponto de que o Hindley hipoteque a casa e coloque no nome do Heathcliff. Então, a decadência dos Earnshaw vai ficando cada vez mais latente. Ao longo desse período de tempo, ele vai, né, mantendo contato com a Catherine. A Catherine fala pro marido dela, porque o Linton odeia o Heathcliff, ele sabe dos sentimentos que o Heathcliff tem pela esposa e os sentimentos que a esposa tem pelo Heathcliff, e ele ama a Catherine. A gente vê isso, quanto ele é devoto a Catherine, estou falando do marido dela, o Linton. E ele não fica muito feliz com essa história do Heathcliff passar a ter que conviver ali. E fora que também tem a questão do preconceito com o Heathcliff. Porque lembra que eu falei, né? Ele foi rebaixado, degradado, e por mais que agora ele tenha voltado com dinheiro e parecendo um cavalheiro, aquelas coisas, né, só o fato dele ser uma pessoa sem nome, né, igual o nome e sobrenome dele é Heathcliff, ele é uma pessoa sem nome, tem a questão também da cor dele, então o preconceito com ele ainda permanece, mesmo que agora ele tenha voltado sendo um homem de posses. Então o Lincoln não fica feliz com isso, e aí nesse momento a gente vai vendo assim o quanto o relacionamento desses dois é extremamente doentio. E aí que eu toco no ponto, das que não é uma história de amor.
Então, o Heathcliff vai passar a conviver, fazer visitas, só que a gente vai vendo o quanto o amor que eles sentem um pelo outro é um amor extremamente vampiresco. E aí, né, falando um pouquinho sobre as edições, a capa da Dark Side, não é essa aqui não, é a outra. Que eles, vou deixar a foto aqui, né? Porque eles têm essa edição e tem uma outra de capa branca. A de capa branca reflete isso. Porque quando você olha, parece uma história de terror, né? Mas enfim, a da capa branca reflete esse amor vampiresco. Por quê? Um vai sugar energias do outro. E lembra o que eu falei sobre a loucura ser comum na literatura gótica? Pois então, a Catherine, ao longo do livro inteiro, ela é descrita como uma personagem com um gênio muito difícil, que cai, assim, doente por simplesmente ser Nossa, gente, fugiu a palavra, quando alguém contradiz ela e ela não gosta, ela simplesmente fica doente, assim. Então, a gente tem essa coisa muito marcante de personagens psicologicamente instáveis, principalmente a Catherine e o Heathcliff. A Catherine, ela é uma menina muito mimada, ela sempre foi mimada, e ela, como eu disse, ela é essa personagem de gênio muito forte, ela não gosta que as pessoas contradizem ela não gosta de ser negada as coisas, sabe? Então as coisas têm que ser do jeito dela. E quando não é feito do jeito dela, a bichinha, minha filha, faz uma pirraça, mas ela faz uma pirraça que deixa ela ficar até doente. Então ela vai ter ao longo desse livro alguns episódios disso, principalmente depois da volta do Heathcliff. Então quando o Heathcliff volta, eles acabam tendo uma discussão ali, né? Porque o amor que eles... Porque, assim, gente, é um relacionamento tanto quanto abusivo, assim, pra vocês entenderem aqui o negócio da coisa. Então, eles vão tendo essas brigas, um vai tirando energia do outro, um vai sugando o outro, até que chega um ponto que eles têm uma discussão horrorosa e a Catherine cai doente, ela fica doente de tão... Nossa, gente, é difícil explicar, né? Porque a pessoa fica com uma moléstia, assim, de repente, a pessoa tá lá de saúde, super bem, e aí de repente ela briga com alguém e ela fica doente, ela começa a ter febre, assim, ao ponto dela quase morrer. Então ela vai ter esse episódio, e aí o Linton fala, tá proibido, o Heathcliff não vem aqui mais, mas o Heathcliff fica lá, tipo, não, eu vou, tá? Então a gente vai ter esse primeiro episódio dela. Só que aí a gente vai ter um segundo. E só pra vocês terem noção de quão doentio é esse amor que esses dois sentem. Que nos dois momentos em que eles se encontram e eles têm emoções mais exacerbadas, e aí também a gente tem uma característica do romantismo, que é essa coisa, essa paixão exacerbada, esses personagens que sempre vão ter um fim trágico, o casal nunca fica junto. Esse livro ele tem muito dessas características também, né, de ser uma coisa mais trágica. Então, para vocês verem o quanto eles sugam demais assim um do outro, porque nos dois momentos em que eles se encontram, a Catherine cai doente, né, e ela vai em algum momento acabar, né, encontrando um fim não muito bom, que daí, de novo, é uma das características bem marcantes do romantismo, né? Sempre alguém morre, o casal não vai ficar junto, né? O que remete muito a Romeu e Julieta, né? Daquele tão dramático, e eles não podem ficar juntos, que eles preferem morrer. Então, né, a gente vai ter essas características aqui. E, gente, pra mim é difícil fazer uma análise desse livro sem entregar muitos spoilers, tá? Então pode ser que esse vídeo fique um pouco grande, que eu fale demais. E conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo o quanto o Heathcliff, ele é um cara muito doentio e muito maluco. Ele é muito maluco, gente, ele faz umas coisas absurdas. Vou falar uma coisa aqui que ele faz, só pra vocês terem noção. Não vou falar isso não, que vai ser muito spoiler. Então, assim, o Heathcliff, ele vai tendo diversas atitudes ao longo do livro que a gente pode até se questionar e ficar, cara, a Catherine conhece ele tão bem, porque ela é a pessoa que mais conhece ele bem. Ela sabe a pessoa que ele é, o quanto ele é ruim. Tanto que, pra vocês terem noção, tem uma cena aqui de uma certa pessoa que vai se apaixonar pelo Heathcliff, e a Catherine alerta essa pessoa e fala o quão ruim ele é. E elas têm noção dos objetivos do Heathcliff ali, que é justamente de se vingar. Ela sabe que o Heathcliff odeia o marido dela, que o objetivo dele é possuir tudo que ele tem, porque, né, se antes ele era rebaixado por não ter nada, agora ele vai querer ter tudo. Então, ela conhece ele tão bem, ela sabe o quão ruim ele é, porque não tem outra palavra pra escrever, e aí você pode se questionar, como que,
sabendo disso tudo, ela ainda se apaixona por ele, ela ainda, né, consegue nutrir sentimentos tão fortes por ele. É justamente porque, gente, tem uma frase desse livro que marca isso. Tem uma frase desse livro que tá atrás aqui dessas duas edições que marca muito isso. Eu vou ler pra vocês. Tem um dado momento que a Catherine fala pra Nellie assim: não sei de que as nossas almas são constituídas, mas a dele e a minha são iguais. Então a Catherine, ela suporta, por assim dizer, porque ela é igual a ele. Então, só que ele é num nível um pouco mais extremo, mas ela é igual a ele. Então, quando você pega e analisa os comportamentos da Catherine, você vê que ela não é uma santinha, que ela, né, é tão ruim, né, por assim dizer, quanto o Heathcliff. Os dois, né, por assim dizer, eles compartilham de uma mesma alma. Sabe aquele meme das pessoas que usam o mesmo neurônio? É como se os dois compartilhassem a mesma alma. Mas enfim, né, eu não vou contar muito mais sobre essa história, mas um ponto aqui que é importante vocês terem noção é que aqui a gente vai acompanhar duas gerações de famílias, tá? Duas gerações que vão ter o dedo do Heathcliff ali pra estragar a vida deles. O Heathcliff, como eu disse, gente, ele está em busca de vingança e como eu disse no começo, ele não vai medir esforços, nem meios e nem fins para isso, e ele, né, vai usar várias pessoas e a gente vai ter duas gerações. A gente vai ter primeiramente a geração ali da primeira parte da história, porque esse livro ele é dividido em duas partes. Inicialmente ele foi até publicado em 2 volumes. Então na primeira parte a gente acompanha a geração da Catherine, do Linton e do Hindley. E aí depois a gente vai ter a segunda geração, que são dos filhos que eles vão ter. Então aí a gente vai ter a presença do filho do Hindley, a presença da filha da Catherine e o filho do próprio Heathcliff. E aí vocês vão ver o quão assustador é o que ele vai fazer com esses 3 garotos. Então, a chave para você entender o que ele tá fazendo é prestar muita atenção na primeira parte. De tudo que essas pessoas foram fazendo ao Heathcliff, porque ele vai meio que fazer a mesma coisa a essas pessoas. Então, se o Hindley o degradou e o rebaixou, ele vai fazer isso com o filho do Hindley. A filha da Catherine, coitada, nem sendo filha da mulher, ele vai ter essa consideração, sabe? Tipo assim, é a filha da pessoa que eu amo. Mas só que tem uma outra coisa, um ódio nele, que faz com que ele nem pense nisso, porque ela também é filha do Linton. E ele odeia o Linton. Então, o Heathcliff, ele é essa pessoa que está movida pelo ódio e que essa vingança, esse ódio já tá tão embrenhada nele que ele não pensa mais nada, que ele não vê mais nada. E ele é um homem que ele vive muito tempo, ele tem uma saúde muito boa, então quando todo mundo já tá morrendo, ele tá lá firme e forte. Só que a gente vai vendo ao final do livro o quanto ele vai sofrendo. E aí a gente tem esse momento que o Lockwood entra em contato com ele, o Lockwood percebe algumas coisas ali naquela casa. Enfim, tá? De história, é isso que eu queria comentar, tá bom? E como eu tava falando lá no começo, a gente, além dessas características do gótico, da loucura, a presença de fantasmas, né? Essa coisa que é muito característica do gênero e também do romantismo, a gente vai ter algo que eu gosto muito de acompanhar, que é essa decadência familiar. E a gente vai ter a decadência de 2 famílias, que é os Ayrsham e os Linton, né? O Heathcliff, ele vai conseguir se vingar de uma forma, ele vai levar essas 2 famílias à decadência e ele vai transformar a vida de todo mundo no inferno, gente, sério. Todo mundo que passa pelo caminho dele já era, esqueceu, não tem paz. Onde tem Heathcliff não tem paz. Mas enfim, né, acho que era isso que eu queria comentar. E agora respondendo a alguma questão que muitas pessoas ficam assim: nossa, por que você gosta tanto desse livro? Gente, eu gosto desse livro justamente pelo fato dele ser um livro um tanto quanto fora da caixinha. Quando você pega pra ver e fazer essa comparação com os romances góticos vitorianos daquela época, até com os livros das próprias irmãs, né? Então a gente tem a Anne e a Charlotte. Eu já li Jane Eyre e Aquilina de Whitefell Hall. Você vê certas diferenças que são muito gritantes nesse livro. Então, por ele ser muito fora da caixinha até pra sua época... Nossa, esse negócio que eu fiz aqui ficou engraçado, né? Mas enfim, pra ele ser um livro fora da caixinha até pra sua época, é um livro que eu gosto muito. E outra coisa que faz com que eu goste demais dele é a construção de personagens. Porque a Emily,
constrói esses personagens aqui de uma forma que você os conhece intimamente. E também tem a questão psicológica, a questão da construção psicológica que ela faz. Igual eu disse, a gente vai ter personagens psicologicamente instáveis. E a gente consegue ver o quão perturbados esses personagens eles vão ficando ao longo do tempo. Principalmente o Heathcliff, ele vai ficando perturbado e assombrado por esses acontecimentos o tempo inteiro, e com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez pior, psicologicamente falando. Então ela cria uma construção aqui que eu acho interessantíssima. Então, apesar da gente acompanhar personagens odiosos, porque o Heathcliff e a Catherine não são personagens pra gente gostar deles, mas eu gosto deles pela construção, porque eles são personagens muito complexos e muito bem construídos. E tem uma coisa que eu admiro na literatura, são escritores que sabem construir personagens ao ponto de a gente saber como eles vão reagir para determinadas situações, coisas que eles estão pensando, até questão fisicamente, a gente consegue imaginar eles claramente, assim, sabe? O asco do Heathcliff por certas pessoas. Então é uma coisa que eu gosto muito dessa construção que ela faz. E segundo, gente, que assim, né, gente, essa mulher aqui, ela inovou nesse livro dela aqui, né, então ela merece todos os créditos, todos os méritos, e é o meu livro favorito da vida, fora que ele tem, muito bom, muito bem construído, muito bem escrito. É um livro, assim, um tanto quanto cansativo, né, porque a gente vai acompanhar 2 gerações de famílias, e esses personagens, eles são personagens muito difíceis, e às vezes o leitor fica um tanto quanto, assim, exasperado de ter que ficar lendo certos absurdos que o Heathcliff vai fazer aqui ao longo dessa história pra ter a sua vingança concluída, mas no final, vale a pena por esses motivos que eu comentei. Mas enfim, agora falando sobre as edições, né, como eu disse, eu tenho 5 edições aqui. E, cara, eu não vou indicar pra vocês qual é a melhor tradução. O que eu vou fazer, eu vou ler o primeiro parágrafo de cada uma delas, e aí você decide qual você gosta mais. Eu vou começar por essa daqui, da Zahar, que essa aqui é a minha edição de bolso, tá? Mas aquela edição maior, ela tem a mesma tradução. Então, eu vou fazer isso. Eu vou ler o primeiro parágrafo, e aí vocês decidem quais vocês gostam mais. Então, vamos lá. Capítulo 1. 1801. Acabo de regressar de uma visita a meu senhorio, o único vizinho com o qual terei de me preocupar. Que bela região esta! Não acredito que em toda a Inglaterra eu pudesse ter me estabelecido num lugar tão completamente afastado da agitação da sociedade, o paraíso dos misantropos. E o Sr. Heathcliff e eu somos um par bem adequado para dividir entre nós a desolação. Um ótimo sujeito. Ele mal poderia imaginar como simpatizei com ele quando vi seus olhos negros se recolherem, desconfiados, sob as sobrancelhas enquanto eu me aproximava. E quando seus dedos buscaram abrigo, ainda mais fundo dentro do colete, com uma determinação hostil, quando anunciei meu nome. Enfim, né, essa aqui foi a edição da Zahar. E, gente, um comentário que eu esqueci de fazer é que tem uma coisa que muda nessas edições. Algumas edições vão colocar o nome das casas em inglês, como é o caso dessa, as casas vão aparecer em inglês, outras não, outras edições já traduzem. Então, a da Zahar coloca o nome em inglês. Agora vamos para a edição da Martin Claret, que foi a primeira edição que eu li, gente. A minha primeira edição foi essa aqui. Então, vamos lá. Essa tradução aqui é da Solange Pinheiro. Eu esqueci de falar quem traduziu essa da Zahar, né? Essa daqui, deixa eu ver se eu acho... Pera. Essa da Zahar foi traduzida pela Adriana Lisboa. Então, vamos lá para a edição da Martin Claret. 1801. Acabo de chegar de uma visita a meu senhorio, o solitário vizinho com quem eu talvez tenha de me preocupar. Esta é certamente uma bela região. Em toda a Inglaterra. Não acredito que eu pudesse ter me instalado em um local tão completamente afastado do burburinho social. O paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu formamos um par adequado para dividir a desolação entre nós. Que criatura admirável! Ele mal poderia imaginar o impulso de simpatia que senti por ele ao perceber, enquanto eu me aproximava a cavalo, seus olhos negros desviando cheios de suspeita sob as suas sobrancelhas e seus dedos, com uma reserva obstinada, afundando-se ainda mais sobre seu colete, quando anunciei meu nome. Essa é a edição da Martin Claret
coloca o nome em português, tá? Mas eles colocaram aqui no início, entre parênteses, o nome em inglês também. Então, a gente tem em português e em inglês. Agora, vamos para a edição da Penguin, que saiu recentemente. Essa tradução aqui sai pela Júlia Romeu. Então, vamos lá, aqui eu vou ler para vocês o primeiro capítulo, só achar aqui, porque a introdução é enorme. Então, vamos lá, edição da Penguin. 1801. Acabo de voltar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com o qual terei de me preocupar. Esta, de certo, é uma bela região. Acredito que em nenhum outro lugar da Inglaterra eu teria encontrado um local tão completamente afastado do burburinho da sociedade. É um paraíso perfeito para um misantropo, e o Sr. Heathcliff e eu somos um par muito apropriado para dividir esse deserto. Ele é um grande sujeito. Nem seria capaz de imaginar até que ponto ganhou minha simpatia quando, ao me aproximar a cavalo, vi-o franzir o senho sobre os olhos negros de modo tão desconfiado e quando seus dedos se abrigaram com uma resolução apreensiva ainda mais fundo no colete no momento em que eu disse meu nome. Eu não sei se vocês separaram, mas entre essas duas, essa foi a mais diferente até então. E essa daqui eles colocam os nomes das casas em inglês. Próxima edição vai ser a da Dark Side, tá? Que essa daqui é a tradução, deixa eu ver de quem que é, porque eu não sei. Tradução da Márcia Heloísa. Vocês estão vendo que cada um aqui tem uma tradução diferente, né? Então vamos lá, né? Essa aqui é cheia de frufruzão, essa edição. 1801. Acabo de regressar de uma visita ao meu senhorio, aquele que há de ser meu único vizinho. A região é de fato magnífica. Em toda a Inglaterra, custo a crer que pudesse encontrar local mais afastado do alvoroço das cidades grandes. Um verdadeiro paraíso para misantropos. E o Sr. Heathcliff e eu formamos a dupla ideal para compartilhar esse isolamento. Que sujeito formidável! Mal sabe a simpatia que senti por ele ao me ver chegando a cavalo, detectei em seus olhos pretos uma expressão de desconfiança. Ou como me identifiquei com o mau humor com que enterrou as mãos nos bolsos do casaco quando anunciei meu nome. Né? Dentre essas aqui, essa aqui também foi bem diferente, né? A da Zaha e da Martin Claret eu achei mais próximas, e agora essas duas já sei mais diferentes. Agora vamos para a última edição que eu tenho, que é a edição da Antofágica, né? Que essa tradução aqui foi feita... Pera, deixa eu achar, meu Deus. Essa tradução foi feita pela Stephanie Fernandes. 1801. Acabo de regressar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de lidar. É uma província muito bonita, sem dúvida. Em nenhum outro lugar da Inglaterra eu poderia ter me estabelecido em um cenário tão alheio ao frenesi da sociedade. O paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu somos a dupla ideal para partilhar dessa desolação. Um sujeito e tanto. Mal imagina ele o quanto eu me enterneci quando vi seus olhos negros se recolherem, bastante desconfiados, sob as pestanas, enquanto eu me aproximava a cavalo, ou quando seus dedos buscaram abrigo ainda mais fundo no bolso do colete, arredios, assim que anunciei meu nome. Então, vocês viram aí, né? Eu li e agora vocês escolhem dentre esses casos vocês gostam mais. Mas agora, comentando, assim, questão de custo-benefício e preço, assim, qual eu recomendaria? Ó, sendo sincera, dessas todas aqui, a que eu menos indico pra vocês comprarem são essas duas. A da Zaha, ó, a da Antofágica e a da Dark Side. Por quê? Primeiramente, com relação ao valor, tá? Essa edição aqui, ela é a mais cara de todas, assim. É um valor que chega a ser assustador o preço que a Antofágica pede. E, gente, sendo sincera, eu acho que não vale, tá? A não ser que você queira colecionar ou que você se preocupe muito em ter livros bonitos na estante. Mesmo assim, essa daqui não é a edição mais bonita que a gente tem de Morro dos Ventos Vivantes. Se você quer uma edição bonita, compra da Zaha. Mas enfim, então assim, eu acho que em questão de preço, ela é a que menos vale a pena. E sendo mais sincera ainda, tá? É um livro ilustrado? É um livro ilustrado. Só que as ilustrações não tem nada a ver, gente, sério. Assim, você que leu, não tem nada a ver as ilustrações. Ao longo do livro tem uns cogumelos, umas plantas, uns desenhos feios, entendeu? Uns desenhos feios. Esse daqui é um livro menos ilustrado, assim, deles, eu acho, sabe? E são ilustrações que não fazem muito sentido
pra história. Igual, tipo, olha só essa charnequinha aqui, gente. Vê se o morro ou a granja são casas assim. Não são. Então, tipo, a impressão que eu tenho é que a pessoa que traduziu não leu o livro. Que parece que ele só falaram assim, ah, faz um negócio aí, igual, tipo... Enfim, então se você estiver comprando pelas ilustrações e tal, eu acho que não vale a pena, porque as ilustrações não tem nada a ver com a história. Enfim, ele tem texto de apoio ao final? Tem, mas tem edições mais baratas, e aí eu vou falar aqui, que também tem isso. E agora falando da edição da Dark Side. A minha questão com a edição da Dark Side é que é uma coisa da editora, sabe? Eles não fazem uma boa revisão de textos. Então, assim, eu peguei esse aqui pra dar uma lida e eu encontrei erros, entendeu? Em dados momentos o texto ele fica esquisito, você vê que não é coisa de tradução, que é coisa de revisão mesmo. E assim, essa edição é uma edição mais bonitinha? Sim, é uma edição mais bonitinha, tem umas ilustrações assim, que também não tem nada a ver com a história, tem. Cada começo de capítulo é assim, igual, eu não sei se agora, eu acho que vem, mas enfim, todas as edições vêm com adesivo. Ah, aqui ó, a imagem que eu tava falando na capa da outra era essa aqui, ó, deles tipo, meio que se sugando um ao outro, olha. Então, tipo assim, vem o adesivo e tal, mas também não acho que vale a pena pagar tão caro só pra você ter um livro que tem uma lombada bonita. E mesmo assim, não é tão bonito, assim. Tem algumas coisas nessa capa que eu não gosto. Ele passa uma vibe mais de livro de terror, que não é a vibe da história. E, enfim, as ilustrações, como eu comentei, que tem, são poucas também, mas também não tem nada a ver com a história. Então, eu acho que também não vale a pena por isso, porque você vai pagar caro num livro, né? Nem precisa falar. Você vai pagar caro num livro que você vai encontrar erros de revisão. Eu, particularmente, fico muito incomodada. Então, as edições que eu menos indico são essas aqui. Agora, as que eu mais indico são essas três. A da Martin Claret, que foi a primeira edição que eu li, que é essa aqui com as mansões, né? Tem uma outra edição agora. Mas eu gosto da escolha de palavras que a Solange Pinheiro faz. Igual como eu disse, eu não li o original, eu não sei se essa daqui é uma tradução mais próxima. E também, gente, vamos àquele questionamento. O que de fato é uma boa tradução, né? Então, enfim, eu gosto dessa daqui pela escolha de palavras, do texto não fica muito truncado, é bacana de ler, assim, sabe? E eu acho que ela não simplifica demais o texto, então essa daqui eu gosto. A da Zahar eu indico pra você que quer ter uma edição boa e também quer ter uma edição bonita. Tem essa edição de bolso, que é mais baratinha, você encontra na faixa dos 20, 30 reais. E tem a edição de luxo, que é comentada, e eu não sei se tem ilustração naquela, que é uma edição até mais bonita que essa. Então, se você quer uma boa edição como um todo, eu indico essa daqui, tá? Vou deixar o link delas aqui, porque essa aqui também tem uma tradução que eu gosto da escolha de palavras, assim. E é bonita, caso você esteja preocupado com a estética, que eu sei que tem leitores que são preocupados com a estética, então tem essa edição. E pra mim, assim, a melhor de todas, assim, não tá podendo pagar muito caro, mas você quer ter um texto bom, uma qualidade boa, um texto revisado, vai de Penguin, tá? Essa edição da Penguin dá pra você conseguir achar alguma promoção, pagar um preço bem bacana. E, gente, a Penguin, ela tem bastante texto de apoio, tá? A gente tem uma introdução aqui, que ela é uma introdução bem grandinha. Eu vou pegar aqui só pra vocês terem noção da quantidade de páginas que só essa introdução tem, ó. Só esse começo todo aqui, isso tudo aqui é uma introdução. Então, pra vocês terem, são tipo 40 páginas só de introdução. E depois, no final, a gente ainda tem eu não sei se tem prefácio, deixa eu ver. Não, esse aqui só tem prefácio, não tem pós-fácio. Então, a gente tem uma introdução, prefácio, e aí a gente vem o livro, tá? Então, tipo, tem esse texto no começo que é interessante pra você entender o contexto da obra. Na edição antofágica também tem alguns textos, mas eu não curto muito os textos que a antofágica geralmente coloca, tá? Mas não tô falando que é ruim, mas é aquilo que eu falei, né? Eu não acho que vale a pena pagar o que eles pedem por esse livro, pelo que ele oferece. Mas, enfim, é isso, tá? Comentando sobre edições da Príncipes, né? Que eu acho que é a mais barata que tem. Não tive acesso, não sei dizer como é que é, tá? Mas a Príncipes, ela tem um preço muito bacana. E as traduções que eles usam são traduções que estão em domínio público, tá? Então, você pode ter acesso a ela aí na internet, porque estão em domínio público. A Príncipes, a Tricaju e a La Fonte usam a mesma tradução. Então, se essas três editoras estiverem no mesmo livro, vai ser a mesma tradução, porque eles usam traduções que estão no domínio público, tá bom? Mas enfim, gente,
A melhor edição é a edição que você tem acesso. Então, se você tiver aí na sua casa, qualquer uma dessas, e tiver com vontade de ler, tiver com vontade de conhecer a história, vai, fundo, lê e pronto. Porque eu acho que é isso, gente. Pra gente conhecer uma história, não precisa a gente ficar indo muito em busca do texto perfeito, tradução perfeita, porque senão a gente nunca vai ler, né? Porque pra começar, nenhuma tradução vai ser 100% perfeita, dependendo do critério que você coloca. Então, assim, ou você aprende o idioma original, ou você lê o que você tem. Então, a tradução, a melhor edição que tem é a que você tiver acesso, a que você estiver podendo comprar, a que tiver fácil pra você aí, tá bom? Então é isso, eu falei demais, esse vídeo tá enorme. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu não poderia deixar de fazer um vídeo especial pro livro, né, que eu mais amo na minha vida, tá? Então, era isso que eu tinha pra comentar. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e comenta aqui pra mim se você já leu, se você quer ler esse livro, o que você já acha das Irmãs Brontë, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.